Nesse momento tão nobre, saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Assentai-vos, por favor. Queria dizer para a irmã Crislândia que, por mais uma vez, houve uma consonância, viu? Acho que é a terceira vez com essa. As crianças que cantaram aí me ouvem, as crianças que cantaram, que vocês cantaram, de alguma maneira, será o que nós iremos pregar. Só que nós veremos um aspecto negativo daquilo que foi cantado. Porque enquanto vocês cantaram que nós devemos adorar a Deus e para isso nós nascemos, nós vamos ver o culto que desagrada a Deus. É verdade, contanto que nós também veremos como cultuar de forma apropriada. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Malaquias. É o livro que nós estamos expondo, inclusive as crianças são as nossas convidadas para participar durante todo esse percurso. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós leremos hoje os versículos 6 ao 14, mas quando os irmãos localizarem, eu tenho que fazer uma breve explicação para a gente ler depois, tá bom? Malaquias 1 é o último livro do Antigo Testamento, fica aí próximo de Mateus, que é o primeiro do Novo. Nós estamos aqui no culto e a nossa alma se regozija. A nossa alma se dilata perante o Deus da nossa salvação. Muitos irmãos não puderam estar presentes, mas nós estamos aqui com muita alegria, queridos, e com consciência, para darmos o nosso melhor àquele que é digno de receber o nosso louvor. Todos encontraram Malaquias 1? Então, antes da leitura, me permita uma breve explicação para lermos com entendimento. Posso explicar? Nós leremos Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 14, todavia, a passagem que faz parte desse contexto aqui vai até o capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Então, nós iremos hoje ler somente do 6 ao 14 do capítulo 1, e no domingo que vem o pastor Arlan vai encerrar esse debate, que é o segundo debate do livro, que gira em torno da questão do culto, tá bom? Então, nós vamos pegar a primeira parte, o reverendo Arlan, domingo que vem, segunda parte, são partes dependentes, mas como são muitos versículos, nós não teremos condições aqui de pregar todo esse conteúdo. Então, iremos abordar do 6 ao 14, e eu os convido a ler com alegria comigo esse texto da Escritura. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta o teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Que há também entre vós que feche as portas, e não acenda debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis que canseira, e o lançartes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos.
vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, o propósito desse sermão de hoje será corrigir a maneira errada de se cultuar a Deus e aproveitar deixa para mostrar como nós devemos cultuar de forma correta. Me permita uma pergunta aqui. Você sabe responder o que faz com que um culto seja desagradável a Deus ou que faça com que o culto seja agradável? Já parou para pensar isso? O que faz que o culto seja desagradável ao Senhor? Porque o texto que lemos vai tratar desse assunto. O culto que desagrada a Deus. Quando nós olhamos para a história, para sermos precisos, 1536, a história vai nos mostrar que um imperador chamado Henrique VIII, ele juntamente com o parlamento inglês, ele se desligou da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabem que a reforma protestante foi justamente um movimento em que os protestantes discordavam dos ensinos do catolicismo. Só que também vai surgir uma ruptura na Inglaterra. O imperador Henrique VIII, ele vai se desligar também da Igreja de Roma. Ele queria casar-se outra vez, para poder ter filho, para que viesse suceder o seu trono. A sua mulher só gerou filhos para ele. Ele queria o desquite do seu casamento, mas a Igreja Católica não concedeu. Então, aproveitando a deixa, que a reforma protestante havia sido deflagrada, irmãos foram excluídos da Igreja Romana, o imperador Henrique VIII também pensou, juntamente com o parlamento inglês, se desvencilhar da Igreja Apostólica Romana. E quando isso foi feito, a Igreja Anglicana foi instaurada na Inglaterra. Só que um detalhe importante acerca da Igreja Anglicana na Inglaterra é que, embora o imperador VIII, juntamente com aqueles que o seguiam na Inglaterra, estava agora com a nova igreja, uma nova roupagem, digamos assim, só que o culto não havia mudado em nada praticamente. O culto era da mesma maneira com a qual a Igreja Católica Apostólica Romana prestava diante de Deus. Era uma missa fria. Os leigos não entendiam o que se falava, porque eles realizavam a missa em latim. O povo não sabia o que o padre estava falando. E a Igreja Anglicana continuou com várias características, até mesmo as vestes, que era comum na Igreja Apostólica Romana. Daí, o movimento que já havia surgido em 1536, o movimento de irmãos piedosos chamado de puritanos, o movimento do puritanismo. Esses irmãos puritanos, quando nós vamos analisar a história, eles tiveram alguns erros, alguns exageros. Mas, em regra, os puritanos, eles procuravam pureza da igreja. E eles chegavam a dizer na igreja da Inglaterra, que era necessário que a igreja da Inglaterra fosse expurgada do papismo, dos trapos do papismo. Eles queriam que a igreja viesse cultuar a Deus de forma bíblica. Eles queriam que a igreja da Inglaterra voltasse para a Escritura Sagrada. Eles queriam pureza da família, eles queriam pureza do Estado, mas o que levou eles a trabalhar na Inglaterra com afinco foi a pureza do culto a Deus. E os puritanos reconheceram uma verdade da Escritura, que todo culto deve ser norteado de acordo com a palavra revelada de Deus. O que eles chamaram de princípio regulador do culto. Eles diziam o seguinte: culto que agrada a Deus é o culto que passa pelo crivo da palavra.
O culto que agrada a Deus é o culto que baseia-se na palavra de Deus. João Calvino, no seu turno, tratando do tema culto, ele diz que o culto, meus irmãos, que Deus aceita, é o culto que é realizado conforme Ele mesmo estabeleceu. E é isso, meus queridos irmãos, que tem se perdido na nossa época. Pessoas que não têm entendimento acerca do que é o culto. Pessoas que não têm entendimento acerca daquilo que agrada a Deus no culto e aquilo que desagrada. Houve-se, por exemplo, ano passado em Goiânia, uma igreja evangélica, isso aí viralizou na internet. Uma igreja cristã evangélica que promoveu um culto na igreja, um culto chamado PET. Sabe qual era o foco do culto? As pessoas trazerem os seus cachorrinhos para o culto. Olha só como é que as pessoas estão desvirtuando. O culto que é santo, um culto que é consagrado, um culto que é a Deus, as pessoas estão distorcendo. As pessoas não estão tendo entendimento acerca de como proceder no culto. Mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que tal qual nós temos visto na nossa atualidade, um desprezo pelo culto a Deus, uma irreverência no culto a Deus, na época do profeta Malaquias, o culto também estava em desmando. O culto também estava fora dos parâmetros que Deus estabeleceu. O culto também estava marcado pela frieza, pela indiferença e pela distorção. Então, Deus levanta o profeta Malaquias, como nós temos contemplado. E ele vai trazer uma mensagem de confronto ao povo. Porque eles não somente estavam ignorando o amor de Deus, conforme vimos no domingo passado. Eles também estavam profanando o culto ao Senhor. E nós vimos aqui que justamente pelo fato deles não amarem a Deus, eles questionavam o amor de Deus, e por implicação vimos que eles não valorizavam o amor de Deus, nem tampouco correspondia a esse amor. Então Malaquias, o que ele vai fazer? Ele tratou já do primeiro debate, o primeiro tema, o primeiro tópico acerca do amor de Deus. O povo estava ignorando, mas Deus declara o seu amor e prova o seu amor para com Israel. Só que agora ele passa do amor de Deus para o povo, para o relacionamento do povo para com Deus. Esse povo que estava depreciando o amor de Deus, por não amar a Deus, eles passaram a oferecer um culto a Deus desagradável. A estrutura do texto é aquela que vocês já sabem. Haverá uma afirmação da parte de Deus, por meio do profeta. Segundo, nós vamos contemplar o questionamento, no caso aqui dos sacerdotes, representando o povo. E, por fim, Deus ele vai fazer uma refutação. Ele vai dar uma resposta ao questionamento dos sacerdotes. Então, primeira parte, a declaração de Deus. Qual foi a declaração de Deus acerca do culto que Deus fez em relação ao povo? Versículo 6, me acompanhe. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Queridos irmãos, a grande declaração que Deus faz é que o povo, especialmente os sacerdotes, estavam profanando o culto, estavam desonrando o nome do Senhor. E Deus, para sustentar essa afirmação, Ele vai apresentar aqui no versículo 6, uma comparação muito clara, e que as pessoas naquela época iriam entender com muita facilidade. O próprio Deus vai usar aqui duas figuras, a figura do Pai e a figura do Senhor. Eram duas figuras aqui que naquela época, além de inspirar respeito, eram comumente honrados. Tanto o pai era honrado pelos filhos, como os servos temiam e respeitavam o seu senhor. Então Deus faz a pergunta, uma afirmação melhor, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Deus está trazendo figuras comuns para eles. É comum acontecer isso. É comum um filho honrar o pai. É comum um servo respeitar o seu senhor. Só que agora Deus vai usar essa comparação, essa afirmação, e dizer o seguinte: e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o temor ao meu nome?
Deus, ele pega essa figura e mostra o seguinte: esses homens são honrados, o pai, os senhores, entretanto, vocês não estão me honrando. Vocês não estão dando a mim a devida honra e exaltação. Vocês não estão me ofertando um culto que me agrada. Vocês não estão ofertando para mim aquilo que me apraz. A vida de vocês, o culto de vocês, não honra o meu nome. Pelo contrário, eles estavam se valendo do culto para desonrarem a Deus. Queridos irmãos, Deus, ele mostra com essa declaração clara e explícita que ele deve ser honrado no culto, que ele deve ser honrado pelo seu povo. Israel estava desonrando, os sacerdotes principalmente estavam desonrando o nome do Senhor, se valendo do culto a Deus. E Deus está dizendo: vocês não estão me honrando. Vocês estão honrando os pais, os senhores honram, os servos honram os senhores, mas vocês não me honram. Vocês estão me desprezando, vocês estão me ofendendo, vocês estão me desagradando. A vida de vocês, ao invés de ser uma honra ao meu nome, está sendo uma desonra. E vocês hão de se lembrar que o profeta Isaías, no capítulo 43 do seu livro, versículo 21, ele havia dito algo importante acerca da nação de Judá. Deus disse: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então Deus forma a nação, Deus forma aquele povo para que viesse proclamar o seu louvor, a sua glória. Entretanto, esse povo estava desonrando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos parar um pouquinho aqui, nesse domingo de culto, e refletir um pouquinho acerca da maneira com a qual nós temos cultuado a Deus. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu fui à igreja e cultuei a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que as pessoas estão verdadeiramente honrando o Senhor no culto? Se pensa hoje que as pessoas, ao ir ao culto, ao vir ao culto, elas irão receber algo de Deus. As pessoas são motivadas não a ofertar, mas a buscar receber algo. As pessoas não têm um entendimento correto do culto e se vale do culto para desonrar o Deus do culto. Isso, meus queridos irmãos, estava sendo feito pelos sacerdotes. Vejam, os sacerdotes, homens conhecedores da palavra, da lei, homens experimentados na palavra de Deus, sabiam como é que funcionava o culto, mas esses homens, eles se utilizavam do culto para profanar o nome do Senhor. Eu quero com isso dizer para vocês aqui, meus irmãos, que o nosso culto a Deus tem que ser da maneira que o agrada. Você pode falar assim: não, fui ao culto, louvei a Deus, mas você precisa fazer sempre um check-up na sua vida. Porque assim como o sacerdote estava no culto, realizava um suposto culto, mas nesse culto, o nome do Senhor era desonrado. E você percebe que nessa declaração que Deus faz, ele mostra a importância do nome dele em relação ao culto. Se você ler o livro de Malaquias, você vai encontrar por diversas maneiras Deus dizendo: meu nome, meu nome. Só aqui nessa passagem que nós lemos, por 2 vezes, ele diz que o meu nome é temível sobre todas as nações. Então, o culto que glorifica a Deus é o culto em que os adoradores entendem quem eles estão adorando. É por isso que o profeta, ele apresenta aqui o nome do Senhor, meu Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que deve ser adorado. Sabe por que na nossa atualidade muitas pessoas não estão cultuando de forma devida? É porque elas não sabem quem é o Deus que elas estão adorando. Em João capítulo 4, a Bíblia vai mostrar que os samaritanos, por exemplo, eles adoravam a Deus, mas sabe o que Jesus fala? Vós adorais o que não sabeis. Eles ofereciam uma espécie de culto, mas eles não conheciam aquele a quem eles adoravam. E a mesma coisa acontece hoje, queridos. E sabe qual é a maneira disso ser corrigido? As pessoas adorar a Deus de forma devida, é as pessoas entenderem quem é Deus, saber o que Deus exige, saber qual é a vontade de Deus. E é curioso que no Antigo Testamento, especialmente, quando a gente fala nome de Deus, meu nome, no caso aqui do texto, o próprio Deus reivindicando, o nome está intimamente ligado ao caráter da pessoa. O nome está ligado à reputação da pessoa. Não é somente um nome pelo nome,
é o nome ligado à pessoa. Então, quando Deus disse, meu nome, Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível sobre as nações, Deus está se revelando. O culto não é simplesmente ao nome de Deus, o culto é o Deus da história, o Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós só teremos condições de ofertar a Deus um culto devido, quando nós entendemos a quem nós estamos adorando. Meus queridos irmãos, nós vamos perceber nesse capítulo aqui, nesse texto que nós estamos meditando, que o povo de Israel, os sacerdotes, eles estavam oferecendo a Deus ofertas totalmente inapropriadas. E tão inapropriadas, que as ofertas que eles estavam apresentando para Deus, eles não tinham coragem de ofertar para um homem. Eles pegavam a oferta, o sacrifício, de qualquer maneira, e apresentavam diante do Senhor. E Deus está dizendo, o filho honrará o pai, o servo é seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Onde está o meu respeito? Nicodemos, ele falou uma frase interessante para a gente entender essa questão do culto e acerca do foco do culto, que é Deus. Ele diz que o culto que nós oferecemos é um reflexo daquilo que nós pensamos acerca de Deus. Então, a maneira com a qual você enxerga Deus vai ser refletida na maneira que você cultua Ele. Então, vejam, por que muitas pessoas cultuam a Deus de qualquer maneira? Porque essas pessoas elas têm um entendimento míope, distorcido de quem Deus é. Se a gente entender pela Bíblia, irmãos, que Deus é glorioso, majestoso, soberano, isso vai afetar diretamente da maneira com a qual nós iremos cultuar. Mas se nós tivermos um pensamento, uma maneira de pensar acerca de Deus equivocada, isso também vai ser refletido no nosso culto. Então, por que muitas pessoas cultuam a Deus com tanta frieza? É porque elas não entendem quem Deus é. Sabe por que muitas pessoas elas cultuam a Deus de qualquer maneira? Porque elas não entendem a santidade e a glória de Deus. É por isso que Deus está falando. O filho honra o pai, o servo o Senhor. Mas vocês não estão honrando o meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o primeiro ponto aqui. Deus declara que ele estava sendo desonrado no culto pelos sacerdotes. Meus irmãos, se Deus, ele fosse fazer uma declaração do nosso culto hoje, qual seria a maneira que Deus diria, o que Deus falaria acerca do nosso culto de hoje? Será que ele iria aprovar o nosso culto? Será que Deus dirá que tem satisfação no nosso culto? Então, você que está me ouvindo aqui hoje, você precisa fazer uma análise. Você se retirou do seu lar, veio para o local de culto para cultuar, e a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é, será que eu tenho cultuado da maneira que agrada a Deus? Ah, pastor, mas eu estou na palavra, eu estou na verdade, mas além, meus irmãos, do culto ser em verdade, ele também deve ser em espírito. Aleluia. Tem que envolver sua alma, seu entusiasmo. Você tem que adorar a Deus em verdade, mas também em espírito, com entusiasmo no seu coração. Então, a primeira coisa que o texto apresenta, a declaração. Deus apresenta que o povo estava, o sacerdote estava profanando o nome dele no culto. Mas, assim como Israel havia questionado o amor de Deus, quando Deus declarou que amava o povo, agora também os sacerdotes vão questionar. Eles vão questionar essa questão aí. Deus está falando o quê? Que a gente está desprezando Ele, que a gente está desonrando a Ele. Eles vão questionar. Olha aí o versículo de número 6, ainda no finalzinho. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, dizeis. Olha o que eles diziam. Em que desprezamos nós o teu nome? Eles estão dizendo o seguinte, Deus, de onde o Senhor está tirando isso? Nós, desprezando o Senhor, desonrando o Senhor no culto? Meus irmãos, esse questionamento que eles fazem aqui, retrata a negação deles da afirmação que Deus havia feito. Era como quem estava dizendo o seguinte, eu não está desonrando o Senhor não. É como se eles estivessem insinuando que Deus estivesse equivocado. Se Deus constatou, declarou, afirmou que eles estavam desonrando o nome dele, eles questionam. Como assim? Nós, logo nós, sacerdotes, a gente desprezar o Senhor no culto? Como assim, Deus? Eles, meus irmãos, aqui refletem um cinismo. O questionamento que eles fazem diante de Deus, meus irmãos, capcioso.
uma insensibilidade sem precedentes. Você conhece alguém assim? Que ela está fazendo errado e na mente dela parece que ela está fazendo certo? E as evidências estão patentes, explícitas, convincentes, e ela continua batendo na tecla dizendo, não, eu mesmo não. Era o caso do sacerdócio, irmãos. Deus afirmando que ele estava desonrando o nome dele, e o sacerdócio, por sua vez, dizendo, nós não estamos desprezando. Não, Senhor. Eles questionaram, em que desprezamos nós o teu nome? Será se Deus declarasse que o nosso culto não está agradável a ele, qual seria a nossa reação, irmãos? Será que a gente ia ficar procurando pretexto? Como que dizendo, não, não é bem assim não, Deus, o Senhor me entende. Deus está mostrando nesse texto aqui, meus irmãos, que o sacerdote estava com cinismo na presença dele. Eles desonravam o nome do Senhor e questionavam a Deus como se não estivesse desonrando. Eu quero dizer para vocês que a nossa vida, o nosso culto, tem que ser, meus irmãos, de acordo com a vontade de Deus. O nome do Senhor tem que ser santificado na nossa vida. É por isso que na oração modelo, quando Jesus ensina-nos a orar, ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe o que significa isso? Que a igreja, ela honra o nome do Senhor através da sua vida e através do seu culto. Santificado seja o teu nome. Às vezes nós oramos isso, falamos isso para Deus, mas na prática nós não estamos dando um culto digno do Senhor. Santificado seja o teu nome. É a mesma linguagem de Malaquias 1,6. Deus é Pai, Pai nosso que está nos céus, como os filhos devem se relacionar com o Pai, santificado seja o teu nome. Que a minha vida, Senhor, venha a ser uma oferta de louvor ao teu nome. Que minha vida nessa terra venha te exaltar, venha te enaltecer, venha te glorificar, venha exaltar o teu nome. Meus irmãos, a nossa vida deve estar alinhada com o culto a Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus nos criou. Esse é o propósito pelo qual Deus nos salvou em Cristo. Honrá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo. Certa feita eu ouvi um pastor contando um relato que ilustra muito bem essa questão da maneira como nós honramos a Deus, santificamos o nome do Senhor. Um pai estava no elevador com o filho, e no elevador estava também uma pessoa muito importante ali. Aquela pessoa que estava ali, pegou uma bala e deu para a criança. A criança recebeu a bala daquele homem, descascou e começou a chupar a bala. E nisso, o pai percebeu que a criança havia esquecido de algo muito importante, que os pais geralmente ensinam para o filho quando recebe algo. E o pai está percebendo que o menino está chupando a bala, envolvido ali chupando a bala, e nada. O pai, já com vergonha, constrangido, vira para o filho e fala para o filho, filho, a gente diz como? Esperando ele o quê? Obrigado, não é isso? O pai perguntou como é que a gente fala, filho. O menino vira para o executivo, estava no elevador, e falou o seguinte, o senhor tem outra bala? Ele pediu outra. Uma pergunta. Nessa ocasião, o filho honrou o pai? Não. E é isso que, infelizmente, tem acontecido conosco. Às vezes nós temos uma tendência, a maneira que a gente vive, meus irmãos, fala bastante. A nossa maneira de viver deve ser um ato de culto, nós temos aprendido isso, e reiteradas maneiras. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a semelhança daquele menino que desonrou o pai no elevador, nós temos feito isso com Deus, irmãos. Por vezes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ofertar o culto, às vezes não reflete aquilo que Deus é, meus queridos. Por isso, Deus está declarando para Israel, e Deus também declara para o seu povo hoje, o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É uma pergunta que nós precisamos refletir. Os sacerdotes estão questionando a afirmação que Deus fez. Se fosse nós, o que nós diríamos? Será que nós iríamos questionar contra Deus, dizendo que a constatação dele está equivocada? Então nós temos em primeiro lugar aí a declaração, em segundo lugar, nós temos o questionamento dos sacerdotes, em terceiro lugar, nós temos a grande resposta de Deus. E diferente daquela que nós vimos no domingo passado, uma resposta mais sumarizada, mais sintetizada, mais resumida. Deus vai responder para esse sacerdócio, irmão, de uma forma detalhada.
versículo de número 7, até o capítulo 2, versículo 9, Deus vai estar respondendo o questionamento dos sacerdotes. Isso mostra para nós a importância do assunto, e mostra para nós também a responsabilidade daqueles que conduzem o culto. Deus, irmãos, vai investir aqui muitas orientações e comprovações de que os sacerdotes estavam profanando o culto. Ele vai fazer aqui, do versículo 7 até o versículo 14, 5 afirmações. Deus vai fazer aqui, meus, apresentar 5 elementos importantes que comprovam que os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor no culto. Estavam profanando o culto. 5 coisas. Vamos por parte aí. Em primeiro lugar, ele vai mostrar para nós, do versículo 7 ao 8, prova de que os sacerdotes estavam profanando o culto. Veja aí. Será que os sacerdotes, o questionamento deles era válido? Deus vai provar para eles, olha só como é que vocês estão me tratando o culto. Deus vai provar para eles, através aí do versículo 7 e 8, que eles estavam profanando o culto. E eu quero ler esse texto com vocês, meditar nele, e eu quero que você venha analisar se você não se encaixa aqui. Vamos lá, versículo 7, olha o que Deus vai fazer, a prova. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Na corrigida está como que uma exclamação. Na Almeida Revista Atualizada está com uma pergunta retórica. Então, por isso que na corrigida aparece como uma afirmação, porque a pergunta, ela já vem embutida com a resposta. Deus está dizendo que a postura deles eram reprováveis. O texto diz, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Irmãos, olha o finalzinho do versículo 8. Ora, apresenta o teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Como Deus prova que o sacerdote estava profanando o culto? Em primeiro lugar, Deus mostra que eles estavam oferecendo pão imundo, e considerava a mesa do Senhor desprezível. Quando o texto fala em pão imundo, a ideia é muito interessante aqui nesse texto. E fala aqui sobre a questão da mesa, né? Da mesa, que a mesa do Senhor é desprezível. A mesa aqui é uma metáfora, figura de linguagem, para retratar o local onde os sacerdotes sacrificavam as ofertas. Então, quando eles diziam, a mesa do Senhor é desprezível, eles estavam dizendo o seguinte, estava ignorando a oferta para Deus. Esse altar aí, onde as pessoas trazem o sacrifício, não tem valia, não. Não tem muita importância, eles consideravam desprezíveis, e o texto diz que eles estavam profanando o culto. Era para eles dar o máximo deles, para examinar a oferta, mas eles mesmos estavam dizendo, a mesa do Senhor é desprezível. Como que qualquer coisa que você colocasse no altar ali, Deus ia aceitar. Mesa aqui é a mesma expressão para altar. Ou seja, onde a oferta era apresentada para Deus. Ele estava dizendo o seguinte, nada, isso aí não tem essa importância toda, não. Não tem pessoas que pensam assim? Para que isso tudo? Deus estabeleceu, meus irmãos, a gente vai perceber mais adiante, um requerimento muito detalhado acerca do culto. E ele estava dizendo, não, nada. É para Deus, Deus entende, Deus sonha no nosso coração. E eles acabavam por desprezar a mesa do Senhor. Mas além deles desprezar a mesa, o texto vai mostrar para nós que eles ofereciam a Deus o que não era aceitável nem ao homem. O versículo 8 que eu li com vocês. Deus fez um desafio para eles. Olha, pega a oferta que vocês estão trazendo para mim, e sabe o que vocês vão fazer? Pega ela e apresenta ao príncipe de vocês. O príncipe aqui é uma expressão para um governador persa, mostrando que Israel naquele período, embora estava liberto do cativeiro, ainda estava sob o império persa, influenciando. O governador na cidade estava lá, e Deus falou o seguinte, pega essa oferta que vocês estão me oferecendo, e sabe o que vocês vão fazer? Vai lá até o príncipe, o homem, e fala assim, príncipe, eu vim trazer essa oferta para o senhor aqui. Aí Deus falou o seguinte, vai lá e conclua, perceba se ele vai aceitar a sua pessoa diante dele. Vai lá, leva essa oferta, que vocês estão trazendo para mim, e vão perceber se eles vão receber vocês ou não. Sabe qual é a mensagem aqui? Que o povo aqui, meus irmãos, os sacerdotes, estavam oferecendo a Deus aquilo que eles não teriam coragem de oferecer ao homem.
Ou seja, aquilo que o homem não receberia, eles estavam ofertando a Deus. Meus irmãos, tem pessoas que é assim hoje também. Para o homem ela dá o máximo, para o homem ela quer agradar, para o homem ela às vezes dá o máximo de si, mas para Deus ela quer dar qualquer coisa. O culto que ela oferta para Deus é de qualquer maneira. Então Deus está mostrando o seguinte: eu estou provando para vocês que vocês estão profanando o meu nome. Vocês estão pegando coisas desprezíveis, que nem o homem aceita, estão trazendo para mim. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Aquilo que nem o homem aceita, vocês querem ofertar para mim. Meus irmãos, isso aqui é um princípio muito importante do culto. Às vezes a gente dá o máximo para muitas coisas, para agradar as pessoas, para agradar nós mesmos, e a gente vai perceber ao longo da exposição que Deus, ele requer o melhor de nós. Deus, ele requer o melhor. O que Deus, meus irmãos, espera de nós, o mínimo que Deus espera de nós é o melhor. A gente tem que dar o melhor para Ele. Então Deus está acusando: olha, eu estou provando para vocês aqui que o culto que vocês estão ofertando para mim é desprezível, é rejeitável, de maneira que vocês não teriam coragem nem de ofertar para o homem, e se ofertasse para o homem, ele não ia receber a oferta de vocês, nem a pessoa de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Só que Deus agora vai fazer a segunda afirmação. Deus diz que não aceitava aquele tipo de culto. Ele faz o desafio, e agora ele vai mostrar que ele não aceitava aquele tipo de culto. Versículos 9 e 10, me acompanhem. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Que há também entre vós que feche as portas, e não acenda debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Queridos, Deus apresentou a prova cabal de que o sacerdote estava profanando o culto. E a segunda coisa que Deus faz é o seguinte: deixar bem claro: eu não aceito esse tipo de culto de vocês, não. Eu não aceito nem a pessoa de vocês e nem a oferta de vocês. Sabe por que Deus não estava aceitando aquele culto, meus irmãos? Porque aquele culto que eles estavam ofertando estava em desacordo com aquilo que Deus havia estabelecido na lei. Isso mostra para nós que Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita qualquer ato que a pessoa fala que é adoração. Deus, meus irmãos, está mostrando para eles aqui que a oferta que eles estavam oferecendo era inaceitável para Ele. Sempre foi assim, meus irmãos. Toda vez que alguém tentou apresentar uma oferta para Deus da maneira que ela pensou que ia agradar a Deus do jeito dela, Deus reprovou. Quem se lembra de Caim e Abel? Caim foi o primeiro que tomou a iniciativa para cultuar Deus. E a Bíblia fala o seguinte: que Deus não olhou nem para Caim e nem para a sua oferta. Mas, em contrapartida, quando Abel ofertou o sacrifício, Deus olhou e aceitou Abel e aceitou a sua oferta. A pergunta é: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim tomou a iniciativa, foi o primeiro a ofertar. Mas por que ele não aceitou? Porque a maneira com a qual Caim ofertou não foi da maneira que Deus queria. Quem cultua a Deus tem que procurar entender o que Deus quer, o que Deus se agrada. E Deus vai dizer o seguinte para ele: se você fizeste o bem, não haveria aceitação para ti? O que Deus está dizendo? Você fez errado. Não foi do meu jeito, foi do seu jeito, Caim. Então, como você cultuou do seu jeito, eu não aceito, tem que ser da minha maneira. Meus irmãos, culto a Deus é de acordo com a vontade dEle. Ah, não, mas tem que ser espontâneo, eu vou criar uma maneira de louvar a Deus. Deus está falando: não, a maneira tem que ser da minha maneira. A Bíblia fala sobre 2 filhos de Arão. Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés. Ele tinha 4 filhos. E 2 deles, Abiú e Natã, eles eram sacerdotes. Nadab e Abiú, melhor. Nadab e Abiú estavam ali diante de Deus com o incensário na mão. E eles foram ofertar a Deus o incenso. E sabe o que eles fizeram? Apresentaram no altar de Deus fogo estranho. E o texto diz lá em Levítico capítulo 10, versículo 1, que Deus fulminou os 2, enquanto estavam com o incensário na mão, ofertando a Deus incenso. Deus matou os 2 no momento do culto deles. Aí o versículo vai dizer lá: porque fizestes o que eu não ordenara. O que isso significa?
ele estava inventando uma maneira de culto. Deus estava falando, se não for da minha maneira, eu não aceito. E qual foi a consequência? Dos 2 filhos de Arão morreram. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a gente não pode brincar com o culto. O culto não é uma invencionista do homem, não. Eu vou ser aqui criativo e vou apresentar um culto do jeito que eu quero. E eu acho que Deus vai se agradar. Deus está dizendo que não. O culto que ele aceita é o culto que ele prescreveu. O culto que Deus aceita é da maneira que ele estabeleceu na sua palavra. Você não precisa criar nada, nós não precisamos disso. A gente precisa olhar para a palavra e saber o que Deus espera no culto. Então, queridos, Deus, ele rejeita. E ainda no versículo de número 9, você vai perceber que Deus faz um desafio para eles. Olha só. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Deus está fazendo um desafio. Pega essas ofertas, continue pegando essas ofertas aí, vem me oferecer. Você está pensando que eu vou aceitar? Aí Deus falou o seguinte, ele diz aí no versículo 9, aceitará ele a vossa pessoa. Vocês percebem aqui que o foco está na pessoa que oferta, ou seja, na vida do ofertante. Deus está falando, vou receber a pessoa do ofertante, não. Mas só que no versículo 10 ainda diz, no finalzinho, eu não tenho um prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, ou seja, o sacrifício. O que Deus está dizendo? Se vocês me ofertarem dessa maneira, eu não vou aceitar nem a pessoa de vocês, nem um sacrifício de vocês. Sabe o que significa? Que antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para a vida do ofertante. Ah, não, mas a maneira que eu vivo não tem nada a ver, não. O importante é meu culto, não. É sua vida e sua oferta. Se não for de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai nem atentar para você, nem para a sua oferta, como ele fez com Caim. Irmãos, isso aqui mostra a profundidade do culto. O culto tem que ser da maneira do Senhor. Terceiro lugar, Deus disse que seria honrado no futuro por todas as nações. Olha o versículo 11. Enquanto o sacerdote estava privando Deus da glorificação ao seu nome, olha o que Deus fala no versículo 11. Deus disse que ele vai ser honrado futuramente por todas as nações. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Olha a expressão aí. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo o seguinte, vocês não estão querendo me adorar não, né? Da forma devida? Mas saiba de uma coisa, haverá um dia em que do nascente do sol ao poente, a ideia aqui é global, ou seja, que todas as nações, todos os povos, irão ofertar a mim sacrifício puro. Deus aqui está como que dizendo aqui, estabelecendo uma promessa, que haveria no futuro um culto agradável a Ele. O sacerdote estava profanando, o sacerdote estava negligenciando, o sacerdote estava desprezando, mas Deus disse, não tem problema não, vai chegar um momento que eu vou ser honrado por todas as nações. A pergunta é, quando se deu isso? Será que foi depois que Cristo veio e todos aqueles que estão com Cristo de todas as nações já cultuam a Deus de forma devida hoje? Parcialmente sim, mas a possibilidade aqui de ser tanto no período milenar, período de 1000 anos, que Cristo estabelecerá o seu reino na terra, ou na consumação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo, onde todos aqueles de todos os povos, línguas, nações, estarão perante Deus, bendizendo a Ele de dia e de noite, sem cessar, sem parar, todo momento glorificando o nome do Senhor para sempre. Então essa mensagem aqui para o sacerdote, ela foi oportuna, porque o sacerdote estava querendo negociar o culto, ele estava falando, olha, vai chegar um dia que eu vou ser cultuado em todas as nações, viu? E para um judeu, vocês sabem que a perspectiva judaica era muito exclusivista. Não, o culto que tem que oferecer é o povo de Israel. O culto é somente os judeus. Aí Deus aqui está mandando uma mensagem aqui, irmãos, um confronto aos sacerdotes. Haverá um dia, isso vai acontecer. Já começou a acontecer porque Jesus disse que a hora vem, agora é. Ele já veio e ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas esse texto aqui espera um cumprimento cabal, onde todos aqueles que confiaram a sua vida a Jesus, de todos os povos, nações e línguas, irão se prostrar perante o Senhor e adorá-lo dia e noite. Mas em quarto lugar, Deus ele vai voltar, olha só como é que Deus leva a sério essa questão do culto. Ele vai voltar a repreender os sacerdotes, aquilo que ele havia feito nos versículos 7 e 8,
Ele vai voltar a fazer agora no versículos 12 e 13. Veja comigo. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, o seu produto, a sua comida é desprezível. Deus volta a trazer à tona a postura dos sacerdotes em relação ao culto. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão profanando o meu nome. E essa expressão, meus irmãos, ela é interessante, a palavra profanar aqui, que ela diz respeito à poluição por violentar a lei de Deus. Eles estavam poluindo o culto, colocando no culto que não deveria. A gente vai perceber o que eles estavam fazendo. Então, Deus, ele coloca aqui claramente o que os sacerdotes estavam fazendo em relação ao culto. Mas olha só a sequência do texto. Versículo 13. E dizeis, eis aqui, que canseira. Deus vai dizer que eles estavam deturpando o culto, não somente com as palavras, mas estava dizendo o seguinte, eles estavam fazendo a obra de Deus com canseira. Você conhece alguém assim? Que o culto para ele é um enfado? Aí, cansaço, viu? Não vejo a hora, a gente ansioso olhando o relógio, né? Tomara que acabe logo, que eu quero ir embora. Era a postura dos sacerdotes. Olha o versículo 13, eu repito aqui. E dizeis, eis aqui, que canseira. Eles haviam se acostumado com o sagrado. Eles não tinham mais alegria no culto, irmãos. Eles não tinham mais satisfação em cultuar Deus. Eles cultuavam a Deus da maneira errada e com canseira, com leseira, desmotivados, totalmente desanimados, sem zelo, sem compromisso, sem cuidado. Eu quero me dirigir a você e te perguntar, como você tem cultuado a Deus nesse sentido? Será que você tem se cansado de cultuar a Deus? Será que você é alguém que durante o culto não vê a hora de acabar o culto para você ir embora? Essa era a postura dos sacerdotes. Eles estavam servindo a Deus de qualquer maneira e ainda com canseira. E é interessante quando a gente analisa Malaquias, que enquanto eles estão se cansando de cultuar a Deus, Deus também vai dizer lá na frente que estava cansado deles também. Deus estava cansado deles também. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, queridos, porque nós, na nossa atualidade, não é fácil, às vezes, para muitos, a correria da vida, e quando a gente para poder ouvir, por exemplo, a pregação, exige de nós. Mas eu quero advertir a igreja, para que nós não venhamos ser achados na postura desses sacerdotes. Eles estavam cansados de cultuar. Não tem pessoa que é assim, rapaz, tudo é igreja. E ele está cansado, ele não aguenta mais não. Ih, rapaz, amanhã tem culto, moço. E fala com pesar, fala com tristeza, fala com o coração indisposto. Era a postura dos sacerdotes. Eles estavam cansados. Cansados de cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque eles não amavam a Deus e nem honravam a Deus. Sabe por que você pode se sentir cansado no culto? Às vezes você já está perdendo a sensibilidade cristã. Você está perdendo o temor do Senhor e às vezes não tem percebido. Não, mas eu vou no culto domingo, vou no culto quarta, eventualmente, ou periodicamente. E você tem que fazer uma análise com urgência do seu coração. Você pode estar entrando numa condição que a gente chama a questão da familiaridade, e a pessoa não tem mais encanto por Deus. As pessoas já não adoram a Deus com vivacidade. As pessoas estão simplesmente querendo cumprir uma agenda. Não, hoje é dia de culto, não é fazer o quê? Tem que ir lá. Não, nós temos que adorar a Deus de todo o nosso ser. Você se lembra que o amor a Deus é de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento? Mas por que estavam assim? Porque eles não amavam a Deus. Então, se você tem se colocado nessa condição de canseira no culto, não vejo a hora de acabar com desânimo em cultuar a Deus, você tem que se preocupar. Porque isso está sendo uma expressão muito clara que você não vai bem espiritualmente. Porque quando você entende quem Deus é, o que é o culto, mesmo na sua fraqueza, você está dando o máximo de si para poder glorificar o nome do Senhor. Você não se entrega um sono, você não se entrega ao cansaço, está difícil, mas você entende que você está na presença do Deus que é glorioso e que merece ser adorado. Mas os sacerdotes, queridos, estavam se acostumando com o sagrado. Eles diziam, eis aqui, que canseira. E possivelmente a ideia que eles tinham é seguir tudo de novo. Não tem gente que pensa assim? Ah, mesmice, já sei, vai abrir o culto, vai ser assim. Tem gente que é dessa forma. Mas eles estavam deixando aqui passar despercebido que o culto, meus irmãos, é a Deus. E quando a gente está tratando com Deus, a gente sempre ouve pessoas cristãs falando o seguinte, olha, as coisas de Deus é coisa séria. Mas tem gente que não está ligando, não.
É um desânimo, é indisposição. Deus está estudando seu coração, o meu coração. Como nós temos reagido diante de Deus, irmãos. Você vai para a Bíblia, vê as pessoas que tiveram contato com Deus, qual foi a reação delas? Elas caíram de joelhos, impactadas. O desejo de Davi, por exemplo, em relação à presença dele, era tão grande que ele diz o seguinte: porque eu pedi uma coisa e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meus irmãos, essa deve ser a postura do povo de Deus. Não de canseira, não de marasmo, não de indiferença, mas de amor ardente por Deus. Mas Deus está mostrando para eles que a postura deles totalmente equivocada. E outra, olha o versículo 13 na parte B. Eles estavam pervertendo as escrituras, vejam bem. Eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado. Olha só a oferta que os sacerdotes estavam apresentando para Deus. O texto diz aí: vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Eles estavam pegando aqui sacrifícios reprovados por Deus. Isso é que eles faziam? Não tem nada a ver não. Às vezes o ofertante ia levar, ele dizia assim: não pode trazer, moço, o que importa é a intenção. O que importa é a intenção? O povo de fato estava vivendo um momento difícil. E o sacerdote, irmãos, para quem não sabe, o sacerdote, eles tinham como manutenção, vocês sabem que o sacerdote, ele servia a Deus em tempo integral. Quem sabia disso? Era tempo integral. E como é que eles sobreviviam? Através dos dízimos e das ofertas do povo. Então, tinha partes que o próprio Deus havia separado. Olha, a parte da oferta, essa parte vai ser sua, o peito, separava tudo direitinho, a espada e tal. Então, sabe o que ele estava fazendo? Possivelmente, para eles poderem granjear mais recurso, ele dizia o seguinte: fazia uma negociada com o povo. Moço, aí está vivendo um tempo aí de recomeço, Deus sabe de tudo. É momentos difíceis. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que trazer o que vocês têm. Não tem problema não, pode trazer que eu apresento a oferta para Deus. E nisso, além de eles estarem desonrando a Deus, eles estavam também se apropriando da carne, porque por mais que os animais eram mancos, coxos, eles tinham como aproveitar a carne. Então, eles não estão preocupados com o culto a Deus, eles estão preocupados com eles mesmos. E eles estavam pervertendo as escrituras. Por que eles estavam pervertendo as escrituras? Porque Deus havia dito lá na escritura, em Levítico e Deuteronômio, que não poderia ofertar sacrifício de animais mancos, nem com defeito. Me ouçam, Levítico capítulo 22, versículos 22 e 24. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de espinhos, este não ofereceis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. O machucado, o moído, o despedaçado, o cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Deus já havia dito: esse tipo de oferta vocês não podem me oferecer. Esse tipo de oferta vocês não podem apresentar diante de mim. E o texto continua em Deuteronômio 17:1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. O sacerdote conhecia a lei, a palavra, e eles estavam pervertendo a escritura. Eles estavam desvirtuando a palavra de Deus, dizendo o seguinte: olha, a palavra de Deus está caducada. Na prática era isso. A palavra de Deus não deve ser levada a sério, pode trazer o que vocês têm. E Deus já havia dito: não traga para mim, não ofereça para mim animais enfermos, coxos, mancos, aleijados, não traga para mim. E o sacerdote, sabe o que ele fazia com o povo? Pode trazer que eu vou oferecer para você diante de Deus. Era o papel dele. Então o povo, já inclinado mesmo para não querer dar o melhor para Deus, é verdade, o sacerdote falou, pronto. Então, culpado os sacerdotes e o povo, os dois. Especialmente os sacerdotes. Então Deus aqui mostra, irmãos, que estavam pervertendo a escritura. Quando a escritura é distorcida, irmãos, o culto é comprometido.
Porque não vai ter critério para poder avaliar se o culto está de acordo com a vontade de Deus ou não. E é isso que está sendo feito ainda hoje. As pessoas ignoram a palavra de Deus, que é cultuar da maneira que lhe apraz. Assim como o sacerdote pervertiu a Escritura, distorcia a Escritura, quebrava a lei de Deus, muitas pessoas estão fazendo hoje também. Em quinto lugar, Deus amaldiçoa o ofertante enganador. Versículo de número 14, me ouça, por favor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Queridos, Deus vai pronunciar uma maldição na vida dos ofertantes enganadores. Naquela época já tinha, viu? Está pensando que é só hoje? Pessoas que têm o melhor para dar para Deus, falam, não, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, né? Deus está chamando essas pessoas, sabe de quê? De enganador. Eles tinham o melhor para poder ofertar para Deus e levavam o pior. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus avalia a nossa contribuição, a nossa oferta, as nossas vidas. Deus avalia, Ele pesa o nosso culto. Você se lembra de Lucas 21? Está lá várias pessoas entregando a oferta no gasofilácio, e tinha uma pobrezinha viúva, só tinha 2 moedas. E Jesus disse para os discípulos que quem havia dado mais naquela contribuição foi aquela pobre viúva. Sabe por quê? Porque os demais davam para Deus o que sobejava, era sobra. Mas aquela mulher, do seu sustento, tudo que ela tinha, ela depositava diante de Deus. E a questão é, Jesus estava percebendo tudo. Ele estava sondando a maneira que as pessoas estavam ofertando a Ele. Alguns não sobra, mas Jesus estava olhando para a pobre viúva, eu estou vendo ela ali. A oferta dela sim foi agradável, a oferta dela sim foi aceitável. Deus sonda, Deus avalia, e aqui Deus está pronunciando uma palavra de maldição sobre aquele enganador que fazia voto com Deus. O contexto aqui do versículo 14 é de uma oferta voluntária. E era o seguinte, como é que funcionava? Era voluntário, mas se a pessoa se comprometesse a ofertar, tinha que ser da maneira que Deus estabeleceu. E qual era a questão? A pessoa aqui no contexto de dificuldade, ela fazia um voto com Deus, que quando Deus abençoasse a vida dela, ela iria ofertar o melhor. Mas quando Deus abençoava, e chegava o momento de ofertar, ela ficava pensando 2 vezes, rapaz, olha só que ovelha linda, gordinha, essa aqui eu não vou dar não. Aí fazia o quê? Pegava a ovelha doente, levava até o sacerdote, tem nada a ver não, Deus sabe o seu coração, e ofertava para Deus qualquer coisa. E Deus falou, olha, maldito seja o enganador. Aqui não é essas palavras de superstição que as pessoas dizem, nossa, fulano está me amaldiçoou. Não é isso não, aqui quem está fazendo é o próprio Deus. E a linguagem de maldição aqui é a linguagem de Deuteronômio, capítulo 28, para ser preciso. Bênção e maldição, vocês se lembram? A bênção era a consequência da obediência. A maldição era a decorrência da desobediência. Então o que Deus está dizendo o seguinte, fazendo o que aqui? Deus está mostrando que primeiro que eles estavam quebrando a lei. E por quebrar a lei, desobedecer a Deus, o que Deus enviaria sobre ele? Castigo, disciplina, maldição. Vocês vão perceber no capítulo 12, o pastor Alain vai pregar, e depois também no capítulo 3, que esse povo aqui já está debaixo da maldição de Deus, irmãos. Da disciplina, do castigo. Por causa de quê? Da desobediência. E Deus continua olhando as pessoas da maneira que a gente oferta, Deus está sondando. Você vai olhar para Atos 5, um casal, Ananias e Safira. Eles viram Barnabé ofertando voluntariamente. Barnabé com aquela alegria, ofertando, contribuindo, vendendo as propriedades. Aí o casal falou, rapaz, isso é bonito. Parafraseando, viu, irmãos? Eles gostaram da atitude dele, falou, vamos fazer também. Venderam a propriedade, uma herdade, só que depois que a moeda chegou nas mãos, você já imagina, né? Rapaz, eu vou dar isso aqui tudo, não. Ninguém pediu nada. Mas eles falaram, não, eu vou dar. Aí quando vendeu e viu o dinheiro na mão, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um trato. O marido virou para a mulher e falou, olha, eu vou na frente e vou dizer que a gente vendeu a propriedade por X, tá bom? Você concorda comigo quando você for, você vai depois. Aí escondeu o restante e pegou a quantidade e foi. Ananias, quando chegou lá, o Espírito Santo revelou para Pedro. E Pedro falou, porque encher de Satanás o teu coração, Ananias, para mentir ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens,
mas a Deus. E sabe o que aconteceu? Automaticamente, como se diz, caiu ali morto na mesma hora, foi fulminado. A mulher, depois de um tempo, chegou lá também com a mesma versão. Aí vendeu por X. Sabe o que aconteceu com a mulher também? Tombou e caiu. Os dois foram mortos por Deus naquele dia. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Que Deus sabe quando a gente está sendo fiel a Ele e quando nós não estamos sendo. Deus sabe a qualidade daquilo que nós ofertamos para Ele. Tem pessoas, por exemplo, a questão do dízimo, a gente vai ver aqui de Malaquias. Tem pessoas que falam, rapaz, ele sabe que não é aquilo. Ele fala, não, eu vou levar isso aqui, Deus sabe todas as coisas. Aí Deus está dizendo para aquele povo, pois maldito seja o enganador. Você está pensando que você engana quem? Você pode enganar você mesmo, mas Deus ninguém engana. Ele sabe de tudo. E Deus pronunciou uma palavra de maldição, pois maldito seja o enganador. Então, meus queridos, Deus, Ele sabe de tudo. E qual é o ponto aqui? O versículo 14 mostra que o que Deus queria receber não era o pior, era o melhor. Deus não aceita nada menos que o melhor. Eu pergunto para você, você tem dado o melhor para Deus? Você tem dado o melhor para Ele? Deus sonda você, Deus sabe, Deus te conhece, Ele sabe de tudo. Temos dado o melhor para o Senhor? Nós temos que fazer como aquela mulher, meus irmãos, de Lucas 7, 37 a 50. Que quando ela estava diante do Rei da Glória, Jesus Cristo, ela não mediu esforço, ela ficou preocupada, ela pegou o seu vaso de alabastro. Ela quebra o vaso de alabastro. E sabe o que ela faz com o nardo puro? O custo ali era cerca de 1 ano de trabalho, o valor daquele nardo puro. Ela pega e ela não mede esforço, não, eu vou perder 1 ano aqui de dinheiro, não. Eu estou diante do Rei da Glória. Ela quebra o vaso de alabastro e unge Jesus com perfume de nardo puro. Ela deu o melhor. Eu quero perguntar para vocês aqui, para reforçar para a nossa compreensão, nós temos dado o melhor no culto ao Senhor, meus irmãos? Nós temos dado o melhor? Eu quero finalizar, dado o tempo, e quero fazer aqui, tirar algumas lições práticas para 3 grupos de pessoas que me ouvem. Primeiro, para os descrentes. Você foi criado para cultuar Deus, para honrá-lo, com tudo que você é, com tudo que você tem e com tudo que você faz. Mas você sabe que não tens vivido para a glória de Deus, não é verdade? Você que não é cristão, você não tem vivido para a glória de Deus ainda. E Deus amorosamente te trouxe aqui para você entender que Ele te ama, que Ele criou você para a glória dEle, que você precisa corresponder ao amor de Deus, de modo a honrá-lo com tudo que você é. Mas a Bíblia diz, eu preciso esclarecer você sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios 28, 9, que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Então, uma pessoa que não é cristã, a Bíblia diz que até a oração dela perante Deus é abominável. Ele não aceita. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não são crentes e oram de misericórdia. E você falou a palavra certa, misericórdia. Mas a regra da Bíblia é o seguinte, Deus, Ele considera a oração de um ímpio abominável. E a Bíblia diz mais em Provérbios 15, 8, que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. A gente está falando de culto, a gente está falando de oferta a Deus. E você que não é crente, você foi criado para glorificar a Deus. Só que você não pode glorificar a Deus se não for através de Jesus. Se você não entregar a sua vida a Jesus, se converter, crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, você não terá condições de honrar o seu Senhor, aquele que te criou na verdade. Então, nessa noite é uma oportunidade que você tem de entregar a sua vida completamente a Ele. E dizer o seguinte para Deus, Deus, eu entrego a minha vida hoje completamente como sacrifício na Tua presença. Eu aprendi que o Senhor não quer o pior, o Senhor quer o melhor. E a minha vida eu entrego ao Senhor através do Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Deus para você que ainda não serve ao Senhor. Venha sem demora. Ah, não, mas eu tenho que desfrutar um pouquinho mais da vida. Lembra do que a Bíblia fala. Deus não quer o seu pior. Deus quer o seu melhor. Não tem pessoas que dizem o seguinte, não, quando eu envelhecer mais, eu vou curtir um pouco da minha vida. Mas você tem que dar para Deus, não o resto da sua vida, não. Ele é digno do melhor. Eclesiastes 12:1 está escrito, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento.
Se volte para Deus hoje. Se entrega a Deus e cultua Ele, juntamente com o seu povo. Eu quero me dirigir aos crentes agora. Queridos irmãos, com base naquilo que nós vimos nesse texto, nós precisamos cultuar a Deus da maneira que Ele prescreveu. A gente não pode cultuar a Deus da maneira que a gente quer. A gente tem que cultuar a Deus da maneira que Ele determinou. O princípio do culto é o mesmo que a gente vê em Malaquias. Deus definiu o culto. No caso do Novo Testamento, o que a gente aprende com a Bíblia? O que deve constar no culto? Oração, hinologia, leitura bíblica, contribuição financeira, pregação e, periodicamente, a celebração da ceia. É o que Deus prescreveu que deve constar no culto. Isso aí. Temos que cultuar a Deus da maneira que Ele determinou. Por que a gente não realiza coreografia no culto? Porque a gente não oferece, não faz o teatro no culto? Porque a gente entende que o culto tem que ser feito da maneira que Deus definiu na sua palavra. E na palavra você não vê teatro, na palavra você vê oração, hinologia, leitura, contribuição financeira, pregação e a celebração da ceia do Senhor. Para os crentes, de forma geral, ainda tem uma orientação para nós aqui. Temos que dar o melhor a Deus. Nada pela metade, é o melhor na sua vida, no culto. As primícias da nossa vida têm que ser de Deus. Você quer ver um exemplo? Domingo, primeiro dia da semana, a gente entende o seguinte: eu vou começar a semana consagrando a minha vida a Deus, ofertando a minha vida a Deus. Domingo é do Senhor. 2 horas de relógio, tem pessoas que ficam intrigadas. Rapaz, 2 horas da minha vida, da sua vida. Você esqueceu que a sua vida pertence a Deus? A gente não pode esquecer disso, meus irmãos. A nossa vida pertence ao Senhor e nós devemos dar a Ele o melhor. Tem pessoas que chegam domingo, tem exceção, tem. Mas tem pessoas que não estão preocupadas com o culto. Na minha semana eu quero começar comigo, me satisfazendo. Não, o culto, a semana, a gente começa consagrando ela diante de Deus. O culto ao Senhor. E nós, irmãos, quando viemos ao culto, a gente não vem para receber, a gente vem para oferecer. A gente não vem para sentir, meus irmãos, a gente vem para entregar tudo a Deus. E nós não devemos nos cansar, mas cultuar com alegria. O Ministério de Louvor tem uma palavra aqui: continue dando o melhor de vocês. Os irmãos que cantam, dê o melhor. Orem pelo grupo, orem pela igreja, ensaiem em casa, venham para os ensaios marcados, busque a Deus, cultua a Deus, dê o melhor de vocês para adorar o Senhor. Tem uma palavra para mim também, pastor Arlan, nós também estamos inclusos aqui na orientação. A gente viu que o sacerdote aqui tinha um papel de supervisionar o culto. A gente vai ver também que ele tinha um papel de ensinar a lei, a gente vai ver domingo que vem. Mas eu quero ficar com a primeira parte, ele tinha que supervisionar o culto. Então, qual é a mensagem desse texto para mim, para o pastor Arlan e para todos os pregadores que porventura irão nos ouvir através do áudio que está sendo gravado? A gente tem que dar o melhor de nós no culto, que tem que passar aqui é o seguinte: pregador, ele vai no culto e ele pensa que ele só vai pregar. É estrela, celebridade. Os irmãos estão cantando, ele não participa. Os irmãos estão louvando a Deus, ele não participa. Não, aí quando chega na hora da pregação, todo mundo tem que me ouvir. Não é assim a postura de um crente. Um líder cristão, servo de Deus, mesmo sendo pastor, mesmo sendo pregador, quando ele vem ao culto, ele ora com os irmãos, ele lê a Bíblia com os irmãos, ele canta com os irmãos, ele contribui financeiramente, ele glorifica a Deus na pregação. Então, os pregadores, os líderes, embora os sacerdotes do Antigo Testamento não correspondente no pastorado, o pastor não é o mesmo sacerdote do Antigo Testamento, mas tinha um papel de supervisionar o culto. E falando, meus irmãos, de supervisionar, eu quero finalizar apresentando para vocês algumas coisas que esse texto nos oferece, a oportunidade de entender. Porque a igreja local tem algumas práticas que às vezes pode diferir de outras denominações. Por exemplo, aqui na igreja local, nós orientamos os irmãos acerca da letra dos hinos que os irmãos vão cantar. Orientamos. Por quê? Porque assim como no Antigo Testamento o sacerdote tinha um papel de supervisionar o culto, a oferta ele tinha que examinar e dizer o seguinte: olha, não agrada a Deus não, você vai pegar o melhor, porque Deus merece o melhor. O sacerdote deveria fazer isso. O pastor hoje, embora não é o sacerdote do Antigo Testamento, mas ele tem a mesma função de supervisionar o culto. Como a igreja está cultuando a Deus, que tipo de hino nós temos cantado, que tipo de cânticos nós temos oferecido ao Senhor. É necessário análise, exame. E isso também é papel da liderança da igreja, supervisionar o culto diante do Senhor. Outra questão, a gente aprende para os irmãos aqui algo interessante. Vocês perceberam que geralmente, dificilmente, pessoas que são de fora vêm ter uma participação no culto. Alguém já percebeu isso?
pregadores bem poucos, e às vezes ainda dá um probleminha ainda. É verdade. Por exemplo, a gente ensinou, irmãos, a gente não ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, para concluir a oração no nome de Jesus. Aí, de repente, o pessoal chega aqui falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí? Quem está certo, os irmãos olhar assim para o pastor e para o outro, né, que pregou, e aí? Então, queridos, eu quero apresentar para vocês o porquê a gente tem esse critério. Eventualmente que vem irmãos, grupos que a gente conhece de irmãos para cantar, a gente vê o hino direitinho, dá uma analisada, mas por que não acontece de todas as pessoas terem participação na igreja? É por causa que o pastor tem um papel de supervisionar o culto. Se a pessoa vir de fora e falar, desconstruir tudo que a Bíblia diz, por exemplo, se ela não entender o que é o culto, o que ela vai fazer? Se ela não entender que a letra de um hino tem que ser de acordo com a Bíblia, o que ela vai cantar? Então, a liderança tem que supervisionar tudo isso aí. O culto é oferecido pela igreja local, quem vem cultua conosco. Se for de ter participação, tem, mas tem que ser pessoas conhecidas, irmãos. Quantas pessoas que às vezes dá microfone para uma pessoa que nunca viu na vida, a pessoa chega de terno na igreja com a Bíblia na mão, seu nome é como? Ah, o missionário não sei das quantas. Ah, o missionário está com a oportunidade ali, você nem sabe quem é e nem o que ele vai falar. Pode contaminar a igreja com heresia, e agora? Ele não entende o que é culto e pode desvirtuar o culto na participação dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos queridos? Então, isso é papel do pastor, é difícil ou não é para nós? É, irmãos. A pessoa pode falar assim, pastor, mas por quê? Parece que o senhor está caçando encrenca, não é não. É porque Deus vai requerer de nós, irmãos. Você viu que Deus falou com os sacerdotes aqui, e vocês vão ver mais domingo que vem, é muito tremendo. Deus ele vai requerer de nós a maneira com a qual nós temos supervisionado o culto. Essa questão também de eventos fora. Ah, vai ter um louvorzão. A minha preocupação, irmãos, estava conversando com minha esposa, ela falando até sobre isso, não tem supervisão pastoral de ninguém. Aí todo mundo vai cantar sua música e dizendo que é culto. Aí quando você vai analisar hinos que não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. A mesma coisa que o sacerdote estava pegando sacrifício, animais defeituosos, a mesma coisa hoje pode ser refletida na questão da música também. O pastor tem que supervisionar, não, isso aqui não vai glorificar Deus, não, isso nem vai edificar a igreja, vamos tirar isso aí. Então, de tempo em tempo, a gente está atualizando, ainda passa alguma coisinha, a gente vai lá, ipa, nossa, tem que voltar aqui, corrigir esse hino. Então, sempre passa alguma coisa, mas sempre trabalhando para poder supervisionar o culto. Quando a gente estava na Belmonte mesmo, a gente teve um evento muito triste. A gente estava recebendo um visitante que era testemunho de Jeová. E ele estava interessado, rapaz, vocês conhecem a Bíblia, viu? Começou a ficar querendo aprender a Bíblia com a gente. Só que na época a igreja não tinha critério. Aí foi dada a oportunidade ao irmão. O irmão pegou o microfone, como se diz, e desconstruiu tudo. O rapaz que estava sentado não quis mais meia com a igreja e se fechou até com a gente. Era testemunho de Jeová, saindo do salão do reino. Não quis mais, porque o rapaz que teve a oportunidade falou bobagem no microfone. Então, queridos, nós temos uma missão, nós temos que zelar para que o culto a Deus venha a ser mantido íntegro para a glória do Senhor. Então, o culto que desagrada a Deus é o culto que os sacerdotes estavam oferecendo. Mas nós aprendemos aqui também que para cultuar a Deus tem que ser de acordo com a sua palavra. Os irmãos em pé, louvado seja Deus. Salmo 119, verso 140, a tua